Oi, gente, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou a Bárbara e hoje eu vim aqui falar sobre um fator essencial para sua formação, que é a importância da leitura dentro do desenvolvimento do pensamento crítico e da democracia. Bom, primeiramente, vamos dissecar esse conceito. Pensamento crítico. O que é isso? É quando algo é imposto a você, uma opinião ou uma situação, e ao invés de você aceitar ou não já de cara, você vai parar, vai refletir, vai ver os pontos positivos e negativos, se você concorda ou não concorda com aquilo e por quê, o que te faz pensar dessa maneira. Você ter fundamentação para você elaborar uma opinião e conseguir explicar ela. Mas falando dessa forma, parece um conceito muito extenso, né? Tipo, nossa, meu Deus, para eu ter um pensamento crítico, então todas as vezes que eu for mover um palito, eu vou precisar pensar tudo isso. Vai ter opiniões e decisões da sua vida que você vai sim ter que parar e às vezes pensar. Mas aqui entra a leitura como um fator muito importante porque ela te ajuda a desenvolver esse pensamento crítico de uma forma muito mais rápida. Ela faz como se fosse automático na sua mente. Ela sempre vai estar aflorando as suas opiniões, mas de uma forma estimulante para que você sempre esteja ativo naquilo que você concorda e no que você não concorda. Quando você lê muitos livros, são muitos cenários que estão sendo apresentados a você. Você consegue imaginar muitas ações que acontecem na vida dos personagens e adaptar às vezes para a sua vida. Ao mesmo tempo que a leitura te faz sentir ali no papel do personagem, de você parar e pensar, meu Deus, o que eu faria se eu estivesse lá? tipo, será que eu teria certa coragem? Será que eu seria burra de certa maneira? Porque Às vezes você concorda, às vezes você não concorda com os personagens. Mas, ao mesmo tempo que você se coloca sempre no papel deles, você também se torna um grande analista de vidas, histórias e mundos que são apresentados ali. Um exemplo disso é com o livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, do filme que todo mundo viu. Sabe aquele trecho em que a Macabeia começa a namorar o Olimpo? Não sei. Mas todo mundo que vê aquela cena vai olhar e falar, meu Deus, O senhor, gente, mas essa menina, ela é uma burra, porque como que ela aceita, como que ela... Nossa, como que ela dá continuidade a isso, entendeu? Mas aí entra a questão do analista também. E da mesma forma como a gente tá ali julgando a Macabeia por ela tá junto com aquele cara, a gente também analisa a realidade que ela vive. Que ela sempre foi uma menina ignorada, desprezada por todos e que ela nunca teve ali alguém ou algum recurso para mostrar para ela que ela é digna de direito e de respeito, que aquilo é desprezível o que se faz com ela. Isso é um exemplo muito legal do fluxo de consciência que a leitura nos traz, porque a gente consegue ser os analistas da obra, então olhando a vida toda da Macabeia, a gente percebe que ela é uma menina fragmentada. O relacionamento, a vida da Macabeia, que não foi uma forma justa que a sociedade lidou ali com ela, nós também estamos nos colocando no lugar. E nós já no inconsciente estamos pensando, nossa, Eu não gostaria de ver aquilo, eu não gostaria de estar ali. Não é isso que eu quero ter os meus direitos. então também já está sendo formado o nosso pensamento crítico a partir de uma análise de uma obra. Outro exemplo que eu dou a vocês é desse livro do Spencer Johnson. Gente, eu li esse livro faz muito tempo, mas de verdade, essas 100 pagininhas, esse livro, ele conta a história de Homenzinhos e ratinhos estão presos dentro de um labirinto e o queijo deles acaba. Só que dentro disso é tratado muitos assuntos. Eles vão falar sobre comodismo, vai falar sobre medo, vai falar sobre decisões importantes que você precisa tomar. E mesmo que a gente não se encontra dentro de um labirinto onde não tem queijo, ainda assim nós vivemos
cenários que nós nos encontramos vulneráveis e com um comodismo que muitas vezes a gente não quer tirar. Só que aí aqui eu julguei horrores, o comodismo, eu ficava com raiva dos personagens, falava, meu Deus, gente, vai agir. E aí, às vezes eu paro e eu penso, caraca, isso me incomoda, mas muitas vezes eu me encontro na mesma situação. Tá vendo? Livro também, gente, é tapa na cara. A leitura é algo muito palpável e um ótimo estimulante para esse pensamento crítico, porque os nossos pensamentos, ele nunca vai estar totalmente desenvolvido, ele sempre vai estar em processo de desenvolvimento. Então, eu posso ter pensamentos diferentes dos que eu tinha de 3 anos atrás, por exemplo, mas não necessariamente porque a minha opinião mudou, porque antes eu não concordava e hoje em dia eu concordo. Mas talvez porque antes eu não tinha parado e refletido sobre tal cenário que talvez esteja vigente na minha vida hoje em dia, entendeu? E com a leitura, eu consigo ter esse acesso, esse pensamento antecipadamente. Antecipadamente você consegue já criar ali algumas opiniões decorrentes a acontecimentos que talvez não estejam vigentes na sua vida hoje em dia, mas que podem ter grandes impactos daqui a alguns anos. Enfim, gente, então, além de pensar nessa questão de desenvolvimento, tanto interno, você consegue também uma visão amplificada de realidades, né? E agora, vinculando a extensão do meu conceito inicial, nós temos a democracia. A democracia, contextualizando, ela busca dar voz ao povo, fazendo que os direitos deles estejam sempre presentes. Então, o que não é presente é a opressão e a corrupção. Ok, entendido isso, eu vou citar um livro que se chama Estilhaça-me, na verdade é uma saga, que relata sobre uma sociedade manipulada por um governo autoritário que abusa e inibe todo tipo de conhecimento deles. E eles também queimam todos os livros. E os livros são queimados justamente para que a sociedade não tenha repertório para conseguir debater esse abuso de poder. E aqui o livro é colocado como a libertação dessas cadeias tiranas. É o que desencadeia a consciência daquilo que é justo e daquilo que não é. Porque, como eu disse, você consegue viver muitas outras realidades se você lê. Então, se você está acostumada com apenas uma, você não consegue definir o que é certo e o que não é, porque você só conhece aquilo. Mas se você tem acesso e você tem a consciência de outras, você consegue ver, opa, algo de errado não está certo. Exatamente o que acontecia aqui. A democracia ideal é composta por participantes que tenham a consciência do que é certo, do que é justo e do que é honesto. E esse feito, ele é conquistado sim com a leitura. Então, por isso, o acesso a ela vai muito além de apenas histórias, mas sim de consciência daquilo que você tem o direito de saber. E Monteiro Lobato ressalta isso também, dizendo que um país se faz de homens e livros. Dito isso, a leitura é a libertação do seu fluxo de consciência mental para a formação das suas opiniões, mas também do conhecimento de tudo à sua volta e internamente. Bom, gente, e eu escolhi esse tema, vincular esses 2 pilares, a leitura, porque eu acredito muito na sua importância, eu acredito muito na importância das palavras e que nós devemos sim valorizar cada vez mais ela. Porém, ela acaba sendo muito prejudicada com a tecnologia, todo mundo quer tudo muito rápido e infelizmente tem muitas pessoas que não têm um mínimo de paciência para abrir uma página de um livro e ler algumas páginas, algumas palavras dentro dele. Então, eu espero que eu tenha mostrado um pouco da importância para vocês, para que vocês tomem vergonha na cara e leiam um livro. Tá? Comprem livros, leiam livros, compartilhem histórias. Então, é isso, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. E é isso.